Olá, estamos de volta com o Senado agora. A falta de apoio dos partidos é a principal dificuldade apontada pelas mulheres para se candidatar a cargos políticos. É o que mostra a pesquisa promovida pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado. 1.091 pessoas de todo o país foram ouvidas entre agosto e setembro. Os dados revelam que o eleitor brasileiro não faz restrição à participação feminina na política. Para 83% da população, o sexo do candidato não influencia o voto. 79% afirmam que já votaram em alguma mulher para cargo eletivo. Entre elas, 62% disseram ter disposição para se candidatar a cargo público, percentual semelhante entre os homens, 66%. Os principais motivos alegados pelas mulheres para não se candidatar são a falta de apoio dos partidos políticos, para 41%, e a dificuldade de concorrer com homens, para 19%. Segundo o coordenador da pesquisa, a população ainda desconhece iniciativas do Legislativo para promover a igualdade entre os sexos na política, como a proposta que aumenta a reserva de vagas para mulheres nas eleições proporcionais dos atuais 30% para 50%. Apesar disso, quando a gente informou a população sobre alguns projetos de lei que estão em tramitação, a gente obteve mais de 74% de aprovação para todos eles. Essa especialista em questões de gênero destaca que as mulheres têm alcançado bons níveis de escolaridade e são maioria da população. Portanto, deveriam ocupar mais espaço na política. O que a gente quer mostrar é que as mulheres estão dispostas a participar, que elas têm condições de participar e que elas precisam que o sistema político-partidário, que é excessivamente masculino, acredite nelas e que a sociedade cobre desse sistema a valorização do papel da mulher. Índios, negros, pessoas com deficiência, homossexuais. Houve avanços na sociedade brasileira para as minorias, mas as diferenças entre os grupos sociais ainda exigem políticas públicas específicas. Veja na segunda matéria da nossa série Brasil 200, do repórter Hermes Coelho. O censo de 2010 mostra que as mulheres chefiam 38% dos lares do país. Elas também estudam mais que os homens. Na população masculina com 25 anos de idade ou mais, 50,8% não eram instruídos ou não tinham concluído o ensino fundamental, contra 47,8% das mulheres. 9,9% dos homens possuíam diploma universitário. O índice delas é de 12,5%. Mas isso não se reflete nos salários. Em 2013, elas ganhavam 72,9% da remuneração deles nas mesmas funções. No próprio espaço educacional, onde as mulheres são maioria, a gente tem uma separação, áreas onde elas entram e áreas onde elas não entram. E isso vai impactar depois no mercado de trabalho, porque, em geral, essas áreas onde as mulheres entram são áreas menos valorizadas socialmente, em termos de remuneração. Então, a gente tem um impacto aí que é forte. O aumento da autodeclaração revela que a autoestima dos negros brasileiros está maior. O percentual de pardos cresceu de 38,5% em 2000 para 43,1% no último censo. O índice de pessoas que se declaravam pretas subiu de 6,2% para 7,6% no mesmo período. Já o número de brasileiros que se reconheciam como brancos caiu. Eram 53,7% há 14 anos e hoje são 47,7%, minoria da população. Mas os baixos indicadores educacionais e de ocupação de negros no país mostram que ainda há muito a ser feito. Se a população branca ela tem uma taxa de desemprego de 5,1%, e na população negra é 6,9%. Se a gente fosse segregar ainda gênero e raça, as mulheres negras elas ficam praticamente, tirando os indicadores de escolaridade, sempre em último lugar. Márcia sente na pele o que é ser mulher e negra no Brasil. Pós-doutora em comunicação social e consultora de moda, a brasiliense aprendeu cedo a erguer a cabeça sobre o preconceito. Então eu acho que tem muita coisa ainda para fazer. E o primeiro passo
é garantir educação para todas essas meninas negras que sabem o que querem, as pessoas sabem o que querem e querem ascensão social, querem ter bom professor, querem ter acesso a livros, querem ter acesso às novas tecnologias, querem ter acesso a uma vida de qualidade. O censo também revelou que 23,9% dos brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. Isso significa que mais de 45 milhões de pessoas vivem com algum tipo de limitação no dia a dia. A maior parte alegou problemas de visão. O resultado ajuda a direcionar as políticas públicas do Poder Executivo. Este reconhecimento é que vai abrindo portas para nós. Nós temos que levar essa necessidade para o poder público, para o poder político, para poder reconhecer em tudo isso. Então, hoje nós estamos num outro momento, mas muito defasados ainda. Precisamos muito caminhar nesse sentido. Já o movimento LGBT comemorou um fato inédito. Pela primeira vez, o IBGE catalogou o número de casais formados por pessoas do mesmo sexo. 58 mil pares se assumiram para o Instituto, 53,8% formados por mulheres. O reconhecimento pode pavimentar um caminho sem volta contra a homofobia, mas a cultura que discrimina gays ainda é forte no país. Você chega junto com a sua namorada, de mãos dadas, chega um outro casal hétero ao mesmo tempo, prefere ceder a mesa para aquele casal hétero e o outro casal LGBT tem que ficar esperando, isso é um tipo de constrangimento. O LGBT ele é brasileiro como qualquer outro. Uma minoria em especial precisa de maior atenção, os índios. O IBGE catalogou 305 etnias indígenas, 200 delas em reservas que ocupam 12,5% do território nacional. Os mais de 817 mil brasileiros que se declararam índios têm menor acesso à saúde e à educação. 36,1% dos domicílios não têm banheiro e 23,3% das pessoas com 15 anos ou mais são analfabetas. A atenção, né, do Estado com relação a várias questões, né, não estão contemplando da maneira que deveria ser a população indígena. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer os reflexos do rápido envelhecimento da população brasileira e como evitar problemas na Previdência Social. Faltam 3 dias para a votação e mais de 2 milhões de eleitores, além de votar, vão trabalhar no próximo domingo como mesários. Para compensar, a Justiça Eleitoral garante benefícios. As vantagens têm atraído cada vez mais voluntários. Pedro Souza é funcionário público e vai ser mesário pela primeira vez nesta eleição. Vão ser 2 domingos, né? O primeiro e segundo turno. Mas não, é um momento diferente, é um momento especial que a gente vai estar participando do momento mais alto, acho que, da democracia. Pedro escolheu trabalhar no dia das eleições. Pela primeira vez, o número de voluntários, 1.300.000, superou o de convocados pela Justiça Eleitoral. Desde 2004, o TSE incentiva a apresentação espontânea com o programa Mesários Voluntários. A boa ação tem suas vantagens. Cada dia dedicado às eleições, inclusive o treinamento, rende 2 dias de folga no trabalho. Esse e outros benefícios já existiam antes do programa Mesários Voluntários. De acordo com o Código Eleitoral, quem trabalha nas eleições tem auxílio alimentação, crédito em disciplinas do ensino superior e vantagem no caso de empate em concurso público. Ainda assim, muita gente torcia o nariz quando era convocada pelos TRS. Queriam se recusar de pronto, ou arrumavam um jeito de não participar. Muitos deles já tinham os impedimentos legais mesmo, então não poderiam. Mas aí a iniciativa foi nesse sentido, de buscar aqueles eleitores que venham de boa vontade, que venham interessados em trabalhar. No total, 2.400.000 mesários vão trabalhar distribuídos em mais de 450.000 sessões eleitorais. Os critérios para escolha foram a idade, o tempo de estudo e a profissão. A maioria dos voluntários são servidores públicos.
Isso porque eles têm mais facilidade para tirar os dias de folga. A maioria, o que a gente vê, são servidores públicos, professores, bancários, interessados especialmente nos dias de folga a serem concedidos. Já o pessoal da iniciativa privada, muitas vezes tem até prejuízo, então, quando são convocados para trabalhar, porque o comerciário não pode tirar folga porque ele perde dia de comissão. O comerciante também, o negócio é dele, ele não pode tirar folga do trabalho dele porque a Justiça Eleitoral concedeu. Infla o seu espírito, o seu ego de cidadão, de poder participar desse momento de cidadania bem legal. O nosso site tem uma seção especial sobre as eleições deste ano. Lá na página www.senado.leg.br/notícias, você pode conferir as reportagens preparadas pelo jornalismo da TV, da rádio e da Agência Senado, entrevistas, gráficos e orientações ao eleitor. O Senado Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.